A CBF conseguiu fazer uma das cenas mais ridículas de toda a história do futebol brasileiro. Meus amigos, acredite se quiser. Inventaram de levar os mais famosos técnicos do futebol brasileiro, os que já estão praticamente aposentados ali. Emerson Leão, Oswaldo Oliveira e mais alguns outros também. Aí quando chegou a vez do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão de falar, os caras tentaram esculachar o Ancelotti e passar uma baita de uma vergonha. E não só tentou esculachar o Carlo Ancelotti, irmão, eles tentaram esculachar todos os técnicos estrangeiros que tomaram as vagas deles no time, no futebol brasileiro, cara. E acredite se quiser, quando eles terminaram de falar ali, o Carlo Ancelotti, sabe aquele jeito italiano, falando de forma sutil, mais firme ali, olhando nos olhos de cada um deles e detona, irmão. Cara, dá vergonha alheia, mano. Eu separei aqui os trechos das falas do Emerson Leão e do Oswaldo de Oliveira. A gente vai reagir junto aqui. E depois que a gente vê a fala deles, a gente vai ver a resposta de Carlo Ancelotti, cara, né? E depois a gente vai ver a bancada do GE comentando sobre esse assunto aqui, mano. Vergonha alheia. Tentou desmerecer todos os técnicos estrangeiros do Brasil e acabaram passando uma das maiores vergonhas da história da CBF e do futebol brasileiro, cara. Inacreditável. Bora ver. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Você viu que cena patética, velho? Não só atacou o Ancelotti, como atacou todos os técnicos estrangeiros no Brasil, inclusive o Abel Ferreira, né? Agora bora ver a fala aqui do Emerson Leão. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Quero falar a você, Wagner, que toda a colaboração, já fui presidente de sindicato, de tudo, desculpa, que toda a colaboração que você precisar de um treinador antigo, para passar algumas coisas para o jovem, tem o Zé Mário também, que é meu companheiro, eu vejo vários companheiros aqui, e muitos novos que eu não conheço mais. Inclusive ex-jogadores que trabalharam comigo, que eu não reconheço, me desculpe, mas, Wagner, você tem tudo para se tornar uma pessoa muito e muito importante para nós brasileiros. Portanto, boa sorte no seu futuro. E boa sorte para você também. Ok? Cara... Obrigado, Leão. Aí eu te pergunto, sinceridade, eu pergunto pra você, eu quero que você me responda aqui. Precisava disso, mano? Precisava passar por uma cena patética dessa? Será que quem inventou esse negócio aqui de colocar esses técnicos aqui para fazer uma coletiva? Isso aqui é basicamente uma coletiva de imprensa, né? Quem que teve essa ideia, mano? Sabe que o Leão não tem filtro, mano. Sabe que ele é doido. Sabe que o Oswaldo também é doido. Que trouxe esses caras pra falar, meu irmão? Deus do céu, que vergonha ali. Quando eu vi isso aqui, eu não acreditei, velho. Falei, não, eles não tá passando uma vergonha dessa, não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Aí eu, beleza, rapaz, será que só eu que tô vendo que isso aqui é uma vergonha que eles estão passando? Eu fui pesquisar pra ver se tinha alguém reagindo isso aqui. Aí eu vi o pessoal lá da bancada da GE TV. Eles também
teve a mesma conclusão que a minha. Vergonha alheia. Ah, não, antes a gente ver o pessoal da bancada GE, bora ver a resposta do Ancelotti. El objetivo primario, obviamente, es ganar la Copa del Mundo, porque si no, no llamaba a mí como entrenador, llamaba a un otro. Ma objetivo es mejorar el fútbol brasileño en el calendario, en los arbitrajes, en la formación, 2 entrenadores, mejorar el curso para los entrenadores, ser un curso más organizado, mejorar la estructura, 2 estadios. Entonces, tenemos una CBS que precisa de ayuda, de opinión de los entrenadores. Y la opinión de los entrenadores es aún más respetada si la Federación Brasileña es fuerte. ¿Y cómo puede ser fuerte? Con más unidade entre os treinadores. Você percebe aqui que o Ancelotti veio trazendo dados, termos técnicos para falar o porquê dele ter vindo para o Brasil? Isso, e jogando na cara deles aqui, cara, ele já começa esculachando. O objetivo primário que me chamaram aqui foi para tentar ganhar a Copa do Mundo. E em segundo lugar, para melhorar a parte tática, a parte técnica dos jogadores. Cara, e para melhorar a formação dos novos técnicos, jogando na cara deles, que são ultrapassados. E você percebe a diferença de um cara que sempre tenta melhorar e inovar, aconteça o que aconteça, não importa a idade, porque o Ancelotti, que tem a mesma, se não tiver a mesma idade, é a idade parecida ali com o Osvaldo e com o Leão, cara. Não é muito mais novo e nem muito mais velho também, não. São idades parecidas. Mas o cara fala italiano e veio para o Brasil e tá fazendo questão de falar português. Tanto é que a primeira coletiva dele aqui, você quase não entendia o que ele falava. Tinha que colocar legendas, senão você não conseguia entender. Era um italiano misturado com um espanhol lá e você não conseguia entender nada. Hoje, ele buscou aprender e já consegue falar português fluentemente, cara. Até porque para passar informação ali na beira de campo para os jogadores, o cara precisa ter a língua dos jogadores, né? Aí dá para você perceber que os técnicos brasileiros, eles não quiseram evoluir. E a culpa de não estar mais na seleção e ser, em último caso, chama um técnico brasileiro, é por conta disso. Os clubes brasileiros hoje dão preferência para técnicos europeus exatamente por conta disso. Fui lá ver o que o pessoal da GE TV estava comentando sobre esse fiasco aí, né? Bora ver o que eles falaram. Pô, desculpa, cara. Achei muito constrangedor isso daí, cara. Assim, eu acho constrangedor, eu admiro a autenticidade e a coragem do Leão em bancar e falar aquilo ali na frente do Ancelotti. Mas ele trabalhou 3 vezes no Japão. Isso, é onde eu ia chegar. A gente tem vários treinadores brasileiros que ganharam muito dinheiro no mundo árabe, na China, no Japão, mas não sei onde. E eu duvido que eles tenham sido tratados dessa forma lá, ou que tenha havido um movimento de rejeição pública por reserva de mercado, que é o que eu acho que acontece aqui. No fundo, é um medo / reconhecimento da incompetência. Nós temos treinadores muito bons, mas nós temos lacunas que alguns estrangeiros chegaram aqui e preencheram. Outros vieram aqui e fizeram um trabalho péssimo. Outros chegaram aqui e fizeram trabalhos muito bons. O ganho que o Ancelotti deu para a seleção quase de imediato é constrangedor para os outros trabalhos, pô. E a gente tinha um ciclo anterior onde isso não era debatido, porque o Tite estava ali preenchendo. O trabalho era bom, os ciclos foram muito bons. Ninguém ficava discutindo treinador estrangeiro na seleção. Mas chegou um ponto que isso virou uma demanda e está tudo bem. Você imagina se os jogadores fazem um fórum e ficam eles discutindo ali. Absurdo. Porque a gente é pentacampeão do mundo, não tem que ter tanto jogador estrangeiro aqui. Cara, assim, é de uma ridicularidade. O Felipe vai reabrir esse mercado lá, o Thiago, que já está fazendo o curso, o Felipe Melo fazendo o curso, o Casemiro, até onde eu sei também, se prepara para ser treinador, e é uma galera com porta aberta na Europa para mudar um pouco a visão do técnico brasileiro lá. E Você se fala lá, Thiago Silva, que é um cara que estuda muito, assim, ele é absolutamente obcecado por estudar jogo da base, jogo do próprio Fluminense e tal. Então, assim, eu não tenho nem dúvida que o Thiago vai dar treinador. O Felipe já está aí, o Felipe Melo, ano que vem... Mota tá lá. Thiago Mota já está lá. Então, assim, eu acho que esse cenário tende a mudar. E, cara, a gente que precisa correr. E a gente esquece que lá nos anos 40, ali, 50, a gente precisou de 2 treinadores húngaros aqui para influenciar a seleção de 58. O 4-2-4 lá que a gente usa, 58, 62, era uma inspiração que veio da Hungria.
A gente tinha técnico uruguaio e argentino aqui porque eles estavam na nossa frente nos anos 30. Então, assim, às vezes falta também, meu irmão, vai estudar. Exatamente, vai estudar. E pra quem não lembra, cara, há um tempo atrás aí, alguns bons anos atrás aí, Portugal estava sofrendo com bons técnicos na época. E o que eles fizeram? Contrataram o Felipão, que tinha acabado de ser campeão da Copa do Mundo pelo Brasil em 2002. Foi para Portugal e nunca se ouviu falar que o Felipão foi ridicularizado pelos portugueses, cara. Aí agora que o Brasil inventa de contratar técnicos estrangeiros para a seleção, para os principais clubes do Brasil, fica essa patifaria, essa pouca vergonha, essa vergonha alheia aí, cara, essa briga de ego, cara. Com certeza, eu imagino que o pessoal da CBF chamou esses veteranos técnicos aqui para poder fazer uma homenagem, para trocar uma ideia, um bate-papo ali e mostrar apoio ao Ancelotti. Mas ao contrário disso, tentaram ofender Ancelotti e a todos os estrangeiros que treinam os times brasileiros hoje em dia, beleza? Agora mudarmos de assunto aqui, só para encerrar o vídeo, eu separei um vídeo aqui do Tigrinho agradecendo ao Palmeiras, agradecendo ao staff, a todo mundo que participa do dia a dia dele, da torcida do Palmeiras, por ter acreditado e, enfim, ele ter conseguido ser convocado para a seleção brasileira. Ele agradecendo ali todo mundo. Bora ver. Estou muito feliz, sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. E feliz. Feliz, é um orgulho representar a seleção. Minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades. Eu sempre falo que futebol é muito rápido. Há 6 meses atrás tava nada dando certo e hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de um jeito fora do normal, retomei meu futebol, que eu sempre jogava, estou feliz, que é o mais importante. Graças a Deus eu tenho essa facilidade de fazer amizade, de me dar bem com as pessoas. E tava lá na hora da convocação, tava com o Benedetti jogando um videogame ali. E Benedetti, como eu falei, não esperava, nós tava vendo ali e graças a Deus fui convocado. E estou feliz, fico feliz de ter essa facilidade de ajudar as pessoas também. Por mais que eu seja muito novo, ter uma experiência já estou um tempo no profissional e tento passar o máximo para eles, o que eu aprendi, tanto aqui no Brasil, tanto fora. E tento ajudar, como procuro ser ajudado também pelos mais velhos. E é isso, seguir trabalhando com muita humildade para as coisas darem certo. Para quem não viu o vídeo é esse aqui, ó. Fifinha. Ele e o Benedetti lá, jogando FIFA. Toma no cu, cara, graças a Deus, porra! O Fifinha, convocado pra Celeste. Toma no cu, cara, graças a Deus, porra! E, cara, o próximo jogo do Palmeiras é contra o Santos no Allianz Parque, meus amigos. O jogo vai ser às 21h30, jogo tarde aí, né? E surge uma notícia que talvez o Neymar não vai jogar contra o Palmeiras. E adivinhe só o motivo que ele não vai jogar contra o Palmeiras. A desculpa é que o gramado é sintético e Neymar não pisa em gramado sintético. É muita frescura, né, meu irmão? Nossa, é muita frescura. Um salário alto desse, voltando de lesão agora, joga poucos jogos e quando dá pra jogar, o cara não quer jogar porque o gramado é sintético, é brincadeira. Mas enfim, meus amigos, deixa a opinião de vocês aí sobre os técnicos brasileiros enchendo o saco do Carlo Ancelotti e mandando indireta para todos os estrangeiros que é técnico do Brasil, inclusive para o Abel Ferreira. Deixa sua opinião aqui nos comentários, deixa um like, clica no botão hypar. Um abraço, avante palestra, fui!